Boa noite, desenhistas, boa noite. Cá estamos para a nossa primeira edição dessa live, não é? Na verdade, vai ser uma sequência de live ou uma sequência de live, onde os membros, exclusivamente os membros da minha comunidade no WhatsApp, vão fazer parte, vão estar participando comigo, vou estar ajudando aqui de forma gratuita. Vou estar guardando nossos convidados, que são os membros da comunidade. Só os membros da comunidade têm direito a esse privilégio. Se você estiver assistindo a membro da comunidade no WhatsApp, da minha comunidade no WhatsApp, então solicita-me, já envia uma mensagem no direct, um grupo fechado, onde eu compartilho ideias, dicas com os desenhistas lá. Então nós começamos uma nova série, onde eu estarei ajudando, falando diretamente com eles. Quem tiver, os três que estão lá, cada um vai partilhar a sua dúvida e eu vou estar aqui para esclarecer de forma prática, né? Explicando assim, né? Teoricamente, e também mostrando aí na parte de trás da tela. Então vai ser uma live muito boa. É basicamente um Q&A, ou seja, perguntas e respostas. Eles vão fazendo pergunta e eu vou estar interagindo. Selma já chegou, Selma, está à tua espera. Selma entrou. Olá, professor. Hi. Hi. I'm fine, thank you. And you? I'm great. Are you ready? Yes, I'm Estás ready. pronta para o de hoje? Tô pronta. Pronto, tá bom. É assim, como é que vai funcionar, Selma? Tu vais, eu não vou dar uma aula assim meio que aberta. Tu vais primeiro expor a tua preocupação, a tua dúvida, tudo isso e muito mais. Eu vou explicar, né? Dando dicas e também mostrando aí na prática como é que vai ser feito para tu melhorares. Pode ser? Pode ser. Bora lá. Let's begin. Primeira dúvida era a adequação da gramagem do papel à graduação do lápis. Ok, gramagem do papel e o lápis. Primeiramente, precisa entender que os lápis e as folhas foram repartidos. Os lápis foram divididos por tonalidades devido àquela dificuldade que os artistas tinham de conseguir alcançar vários tons ou conseguir alcançar o tom mais claro do mais escuro com um único lápis. Então foram repartidos. E nessa repartição, o que acontece? Cada um tem uma propriedade específica. Foram repartidos em grupos. Tem o grupo dos Bs, o grupo do H e o grupo do F, né? E HB. Então, como é que você vai conseguir entender isso? Uma forma muito prática e muito simples, que eu dou uma dica assim bem já de primeira, é saber que as gramagens da folha refere-se à espessura da folha, tá vendo? Sim. A espessura, quanto maior, vai dando mais espessa. Mas existe também a questão da porosidade. Tem outras que são mais ásperas, não é? Que quando você passa o lápis deixa muito espaço, entre outros. Prontos. Então, primeiramente precisa saber que existem folhas que são aquareláveis, são para técnicas aquareláveis. Então, exclua as outras folhas da tua lista. Por quê? Porque elas deixam a fibra do papel sai, né? Quando você passa o lápis sai, porque é aquarelável para receber umidade e conseguir se estabilizar. Então, precisas levar em conta isso. Exclua essa gramagem, esse tipo de folha. Agora vamos para folhas normais. Nas folhas normais é assim: se a folha for muito porosa, então não usa as graduações muito altas. Sim. Ou seja, se a folha deixar muito espaço, você deve usar graduações baixas. Por quê? Porque vai te permitir com que a ponta do lápis consiga preencher toda a fibra do papel. Porque na verdade faz escurecer o lápis, né? Muitas vezes a gente já usou um lápis 8B numa folha porosa, mas não ficou tão preto conforme a gente queria. Isso por quê? Porque o lápis 4B não tem aquela força para conseguir preencher os espaços da folha, aqueles poros da folha, não tem a força suficiente. Então, para escurecer, na verdade, para escurecer a folha ou o tom do lápis, é preciso ter uma ponta precisa que vai preencher totalmente os poros do papel. Então, primeiramente, se tu queres, para facilitar ao escurecer, tu começa assim: vou começar com uma graduação alta e vou cobrir com uma graduação baixa. Com a graduação alta, eu vou atingir o tom que eu preciso, o tom que eu quero chegar lá, aproximadamente ao tom
E com a graduação baixa, o grafite vai preencher os espaços em branco. Aqueles poros vai preencher, ou seja, a ponta do lápis vai tirar o grafite mais escuro e vai preencher aqueles espaços em branco. E vai conseguir dar um tom mais escuro. Isso quando a folha do papel, a gramagem do papel for muito porosa. Ok. Yeah. Eu tive Foi essa dúvida porque eu fazia ao contrário. Eu utilizava primeiro o lápis de uma gramagem, de uma graduação mais baixa, tipo um 2B, ok? E depois eu cobria com um 8B. Na minha cabeça eu estava a preparar a folha. O que acontece quando você faz isso? O grafite tem uma pigmentação que cobre, que fecha a mistura de outros tons. E se você começa, por exemplo, para fazer um tom mesmo escuro, você começa com um tom baixo, o que vai acontecer? Ele vai cobrir já a fibra do papel. Quando você for usar um lápis mais escuro, que tem a cera, né, o grafite mais leve, não vai conseguir escurecer tanto, não vai conseguir fechar. Vai criar uma disparidade. Está a perceber? Por isso que agora você deve fazer o quê? O inverso. Primeiro deves começar com uma graduação um pouco mais escura, se quiser fazer para depois cobre ela com aquela graduação mais baixa, né? Tipo, cobrir com um 6B ou com 4B, sei lá. Depois vai usar um B, 2B para preencher aqueles poros e conseguir alcançar o tom que tu desejas. Okay. Agora, existe uma situação que também tem que levar em conta quando é preto absoluto. No preto absoluto, não precisas passar uma graduação mais baixa. Trabalha com pincel. Tá percebendo? Você vai usar a graduação alta, mesmo deixando aqueles poros. Você vai pegar pincel, seja ele com certa comprida ou cortada, passa sobre aquela área, que ele vai pegar o pincel, vai fazer a função que eu disse do grafite, do lápis com graduação baixa, que vai preenchendo aqueles poros. Ele vai dando o grafite do lápis mais escuro, vai preenchendo nos poros, ele vai conseguir dar um preto absoluto. Isso é para as áreas de preto absoluto. Tá, né? Tá. Bom. Vamos lá, siga. A segunda é uma coisa que você já está me explicando, mas nunca entra na minha cabeça. É como evitar a saturação do papel. Essa aí. Pronto, como evitar a saturação do papel. Primeiramente, para evitar a saturação do papel, procure não manchar o papel. Não manchar primeiro. Usa folha de apoio, usa luva, faça o máximo possível, não tocar com a tua mão, né, a fim de não criar depois aquele aparecer as digitais. Então, primeiramente, procura manter a folha limpa. Tá percebendo? Segundo, a saturação acontece quando tu usas uma graduação baixa para conseguir alcançar um tom alto. Tá percebendo? Ou seja, estás usando o lápis 2B, estás exposto ao lápis 2B para alcançar um tom de 4B. Aí vai não saturar. Por quê? Porque sabemos que a ponta ou o grafite do 2B é mais duro que o grafite do 4B. Logo, ele vai preencher mesmo a fibra do papel. Já não vai preencher com aquela camada de grafite que eu te disse. Vai preencher. Quando você vir com um outro mais leve, não vai conseguir entrar, não vai conseguir mais escurecer. Por quê? Porque já tem uma camada que cobriu. Entendeu? Então, deixa eu ver, mas uma luva não mancha também. Não, já que é assim. A luva só mancha quando ela estiver suja. Se estiver suja, vai manchar mesmo. Então, procura manter a luva o mais limpa possível, porque as pessoas têm luvas e trabalham com ele, não gera assim uma mancha. Vamos lá, next one. Vamos, filha! Pele. Hã? Como fazer a texturização da pele? Pronto, textura da pele. Vou deixar primeiro na cara com o pessoal. Pessoal, para os que vão entrar, se já tiverem uma pergunta parecida, começam já a atualizar, ligar. Assim, uma que eu vou não é dúvida, outra Pro Max, pronto. Mas uma, o tempo está quase acabando. Vai entrar o Windows, já solicitou. Então, como fazer textura de pele? O que é textura? Nós temos que saber o que é textura, porque confundimos muito com textura de pele. Assim, textura é a característica visual, tátil e visual de toda e qualquer superfície.
Ou seja, se você vê um vidro, aquilo tem uma textura. Aqui na minha palma de mão tem uma textura diferente dessa do gás. O meu anel tem uma textura diferente, a minha unha tem uma textura diferente. Então, tudo são diferentes texturas. Quer dizer, se tu desenhares fazeres um desenho totalmente liso, tu estás a fazer um desenho com aquele tipo de textura. Está a perceber? E o princípio para você conseguir fazer, por exemplo, aqueles poros da pele, o princípio é você dominar o sombreamento. Saber de onde que vem a luz. Por quê? Porque até os poros também obedecem a esse padrão. O que acontece? Nós, quando queremos dar aquela estrutura, a gente quer dar brilho, por exemplo, aqui na minha testa tem um brilho tão intenso. Mas em contrapartida, aqui não é um branco redondo, são espaços, são brilhos, né? A parte da minha textura de pele que está mais saliente, que vão aparecer mais intensa. Mas a gente, quando está a trabalhar para fazer textura de pele, o que acontece? O brilho daqui queremos dar com a mesma intensidade com esse daqui. Com esse daqui. Isso acaba tirando aquele ar realístico. Por quê? Porque não tem como esse brilho ter tanta intensidade como esse. Por quê? Porque essa parte do meu rosto está mais próxima da luz. A luz aqui está mais intensa, por exemplo, no teu rosto. Essa parte que você vai trabalhando, textura, dando aquela bater planeta borracha para criar aqueles brilhos. Você tem que saber que nas zonas mais claras vais bater com mais intensidade. Já nas zonas onde a luz tem pouca intensidade, você vai bater bem mais leve. Ou seja, até o brilho tem que ter um degradê, tá perceber? Não pode ser a mesma intensidade em todas as áreas. Existem áreas onde tem um plano mais intenso, existem áreas onde tem um plano mais acima, um plano mais abaixo. Então você tem que saber, por exemplo, no meu rosto, a luz vem daqui. Esse lado do meu rosto está mais claro do que esse lado. Você repara, os brilhos que eu tiver daqui não vão ser igual com o que eu vou daqui, não devem ser igual. Porque senão eu vou dar uma outra informação que da luz natural que vai me dizer que a luz está vindo aqui e aqui tem que estar mais claro do que aqui. Então eu vou dar uma outra informação que se calhar tem outra luz que vem daqui, mas só um pingo, até uma linha assim que ele fez de luz, só que está a vir para e não é a verdade. Está a perceber? Então o que a gente precisa saber é que o comportamento da luz e sombra é essencial que tu faças essa leitura para te facilitar você criar aqueles poros, tá? Aquela textura do pelo. E outra coisa, eu vou mostrar aqui algo, deixa eu virar aqui a minha câmera, ficar aqui um truque básico. Pronto. Vamos supor que eu tenho uma área, né, que eu vou uma área que eu vou preencher numa única camada, vou fazer um degradê. Pronto, tem essa área aqui. Vou pegar um cotonete, né, ou um papel higiênico, vou suavizar, vou fazer de conta que é a área que tu queres fazer a textura de pele, não é? Temos aqui a área. Eu vou pegar agora uma caneta borracha, um lápis borracha, algo parecido, algo que tenha borracha. Pronto. Vou pegar essa minha caneta, meu lápis borracha e vou dar alguns brilhos. Repare, aqui em cima eu vou dar alguns brilhos mais intensos. Vou carregar mais, mas à medida que eu vou descer, vou dar leves. O que eu estou te passando aqui é um tipo de textura muito simples de se fazer. Só fazendo isso, você só vai precisar trabalhar com isso inicialmente, né? Sabendo que precisa ter uma borracha onde vai dar um brilho intenso e à medida que tiver no tom mais escuro, vais ter que diminuir a intensidade do brilho. Estamos, né? O segundo passo vai ser tu pegares um lápis de uma graduação, pode ser DH ou 2H, e vai fazer o seguinte: como a luz vem daqui, a luz está vindo aqui, a sombra vai estar aqui. Então eu vou fazer tipo um C, né? Um C, uma meia lua, aonde a sombra vai estar listada aqui. Ou seja, vou fazer isso. Dirigindo, né? Sabendo que a luz vem daí. Ou seja, até os poros devem saber que tem esse comportamento aqui.
Quando a luz vem daqui, então, a luz vai bater aqui. Tem uma parte do polo que vai estar com luz, outra parte que vai estar com sombra. Nós não fazemos um C assim step, não. Um C esbatido. Tá? Passamos várias vezes para aparecer uma sombra. Sim. Tá perceber? Então, é dessa forma. Deixa eu mostrar mais um pouco para você ver. É dessa forma que eu vou fazendo. Vou fazendo um C. E outra coisa, esses poros que eu vou estar fazendo, na parte mais escura, eu carrego um pouco mais essa sombra. Tá percebendo? Já na parte mais clara eu faço a sombra bem mais leve. Também obedecendo o mesmo padrão, que a luz vem de cima. Se a luz vem de cima, essas áreas vão estar bem mais claras. Então os poros daqui tem que ter esse degradê, né, que vai tendo para dar aquele efeito natural do comportamento de luz e sombra. Tá percebendo? Então, primeiramente, entender isso, entender que a luz, quando vem, vai bater nesse ponto de luz do polo, então no outro lado vai ter sombra. O polo pode até ser minucioso, mas também obedece esse comportamento de luz e sombra. Tá percebendo? Entendeu? A dica vai um milhão. Tem mais uma, Selma. Vamos lá, bora lá. Tá tudo, professor, tá tudo. Tá tudo esclarecido? As outras perguntas foram basicamente esclarecidas com essa explicação. Então, pronto. A minha recomendação vai ser, com base nisso, a Selma vai me fazer um retrato, um desenho, e vai apresentar hoje, é sexta. Na segunda-feira ou na terça, eu vou deixar um grupo aberto. Todos que estão a participar que vão ter que apresentar um desenho corrigido. Vão apresentar que o último desenho que eles fizeram e esse depois da dica que o professor deu, depois da letra de hoje. Está a perceber? Tem que ter uma diferença abismal. Diferença abismal? Se essas dicas são dicas de hoje, não tem para fazer, que dá o diferencial. Mas ainda assim, és obrigado a assistir a live até o fim, porque outros vão expor as dúvidas dele, pode ser todos. Deixa de perguntar isso. Mas lembrar por parte dele. Agora vou entrar com o Kiambi. Estamos juntos. Vamos passar um screenshot. Vamos. Boa. Tchau. Próximo. Tchau. Vamos lá, deixa eu ver o Kiambi. Vou aceitar aqui o Kiambi. Vamos lá, vez do Kiambi. Vamos lá. Boa noite. Kiambi, como vai? Tá fixe. Boa noite. Tá tudo fixe. Tenho uma pequena dúvida acerca desse ramo de realismo. A minha dúvida vai mesmo na profundidade. Criar profundidade. Você foi de volume e profundidade. Pronto. Vamos começar a explicação. É assim, entender volume e profundidade, você tem o seguinte princípio. O nosso rosto tem planos. O que são planos? São áreas que estão mais à frente ou mais atrás. Está a perceber? A minha testa aqui está mais à frente, já essa parte está mais atrás, essa parte está mais à frente, essa parte não está mais à frente, essa parte está mais atrás. Então, tudo isso significa planos, à frente e atrás. Tá? A gente entendeu? Até aqui consegui entender. Agora vamos entender algo. A sombra provoca profundidade. Tudo que você está vendo que é sombra, profundidade, é algo que vai baixar. Os planos mais baixos são planos de sombra. Os planos mais claros são planos de volume. Então, volume significa que é a parte mais para cima e profundidade significa a parte mais para baixo. Okay. Ou seja, se você quer dar mais profundidade, tem que escurecer um pouco mais. A parte essa parte do meu rosto é mais escura, já essa parte é mais clara. Quer dizer, para essa parte, eu dar esse efeito aqui
dessa parte côncava dos olhos, eu preciso escurecer um pouco mais. Para quê? Para dar aquele visual que entrou. Agora, se eu deixar vai parecer que está no mesmo plano, né? Essa parte do rosto vai e não é verdade. Ok. Então, Assim, percebi. é para conseguir entender isso. Queres dar volume é nas partes mais claras, vão saindo. Volume é para mais claro. Profundidade, um tom mais escuro. Percebe? Por exemplo, aqui no teu rosto tem essa linha daqui. Se eu quiser marcar esse efeito de sombra, essa aqui. Se eu quiser marcar esse efeito de sombra no teu rosto, eu tenho que escrever um pouco mais aqui e criar tipo do escuro, do médio para tirar esse efeito de profundidade, de volume e profundidade. Está a perceber? Ok, está a perceber. Agora, última prática, calma. É mesmo para tirar dúvida hoje. Vamos lá. Vou tirar aqui a minha câmera que tem aqui onde vai mostrar. Prontos. Eu vou pegar aqui e vou pegar vou desenhar um cilindro. Tá, sim. tá. O cilindro tem esse efeito, né, que sai de baixo para cima. Quer dizer que esse plano, essa área que está aqui do cilindro, é o plano de volume. A área da lateral são plano de profundidade, para dar aquele efeito arredondado. Sim. Sim, estou a perceber. Mas esse efeito arredondado, né, que saiu de lado para trás, para aqui à frente. Então, eu quero realçar essa parte, eu quero que ele venha para frente, para dar aquele efeito de volume e profundidade. Então, vou fazer o quê? Venho aqui, como essas laterais são para a parte mais escura, são para a profundidade, eu vou fazer um degradê da esquerda para a direita, até ao centro, que é a parte. Até o centro, que é a parte de quê? De volume. Também desse lado é o lado escuro. Então, eu vou fazer da direita para a esquerda. Vou fazer um degradê do escuro para o claro. Então, logo, deu esse efeito visual que aquilo está mais lá atrás, está mais abaixo, e esse está mais aqui, essa parte de frente, está mais aqui à frente, está mais aqui, nessa parte do centro, está mais aqui à frente. Essas partes estão mais atrás, essas partes do lado estão mais atrás, essa parte do centro está mais à frente. Então, volume e profundidade é isso. É você entender que as partes mais escuras vão simbolizar as partes que estão mais abaixo, estão um plano mais profundidade. Já as partes mais claras, muito importantes, são os planos que estão mais aqui à frente. Está a perceber? Sim, percebi. Consegui perceber. Agora sim, já sei o que fazer. Seguindo, vamos. A seguir, tem mais uma? Tenho sim. Acerca de fazer fios brancos, cabelos brancos. Ok. É assim. Fazer fio branco tem de duas formas. Vou dar aqui mais dica para. Você pode usar um boleador. Ou uma esferográfica sem tinta. Uma esferográfica sem tinta também você pode usar. Está a perceber? É basicamente você acalcar, vou mostrar, mas vou explicar primeiro. É acalcar o papel, né, passando com o boleador, depois por cima passar o lápis. Como é que vem o efeito? Vou mostrar aqui para você ver. Eu vou pegar aqui com essa parte, né? Que está aqui. Vou pegar com o boleador, vou criar os fios de cabelo. O comportamento dos fios de cabelo. Não vai aparecer nada. Vou mostrar para você mesmo. Não vai aparecer nada. Ok. Não aparece nada. Por quê? Porque ele vai, na área onde ele passou, vai deixar um espaço em branco. Depois eu vou fazer o quê? Quando passar com lápis, os fios vão começar a aparecer.
Uau. Sim, você vi. Mas esses fios em si só não vão dar aquele efeito que você deseja, tipo, da referência. Então, o que você precisa para melhorar isso? Pegas uma caneta borracha, um lápis borracha e vai reforçando as partes de luz. Ok. Mas reforçando a parte de luz com o lápis ou a caneta borracha. Primeiro passar com o modelador, que acha aquele efeito, só depois é que vais passar para reforçar. Tá bom, né? Ok. Então, Bora. Vamos. esse aí vai ser. Vamos. Vai ser de pistanas. Sobrancelha de cristais. Prontos. Vamos lá. Como fazer uma sobrancelha? Primeiro eu vou te explicar. As sobrancelhas não crescem dessa ponta, do princípio até aqui, não crescem. São metades que nosso olho não consegue distinguir. Pensamos que sai da ponta até a ponta. Por isso é que muitos ao fazerem sobrancelha pensam que vai fazer um fio daqui até aqui, daqui até não é assim que funciona. É metade. Daqui até aqui iria cair, não iria se sustentar aqui no ar. Então, são metades que quando eles se unem vão dar esse efeito aqui, parecendo que é único, mas não é único. Como é que eu vou fazer uma boa sobrancelha? Para dividir, ela dividia em 3. Como é que eu vou fazer uma boa sobrancelha? É assim. Eu vou fazer aqui um desenho de uma sobrancelha. Pronto. Temos a coisa de uma sobrancelha. Qual é a forma de conseguir fazer uma boa sobrancelha? Primeiramente, é o quê? Ao fazer as pontas do crescimento da sobrancelha, as duas pontas têm que estar finas. Então, para as sobrancelhas, fazendo, as pontas devem estar finas. Não vais fazer assim com ponta dura. Não podes fazer isso. Tens de fazer as pontas duras, as duas pontas estarem finas. Entendeu? Sim. O segundo passo é saber que o crescimento da sobrancelha nesse lado vai para cima, aqui vai para cima, aqui vai para cima, aqui vai para baixo, aqui vai para baixo, aqui vai para baixo, aqui vai para cima, aqui vai para baixo, aqui vai para baixo e começa a ir para baixo para cima. Essa é a forma do crescimento da sobrancelha. Ou seja, se eu quiser fazer uma sobrancelha, eu faço como? Tem uns bolsos aqui, por exemplo. Eu vou fazer eles aqui assim. Aqui eu vou fazer assim. E aqui vou fazendo isso. Aqui vai para cima, para baixo, para cima e vai criando esse efeito para preencher tudo no mesmo sentido. Se eu conseguir uma sobrancelha bem mais realista. A última pergunta. Vamos, última. Pestanas, vamos lá. Como fazer as pestanas? Vou mostrar aqui. Primeiro vou explicar. Como é que acontece com as pestanas? Os da direita vão para a direita, os da esquerda vão para a esquerda, ou para o centro vão para o centro. Como é que eu vou mostrar aqui? Vamos lá. Mostrando no papel como é que seria. Eu vou pegar, vou fazer uma linha do olho. Tá vendo? O que vai acontecer? Vou fazer esses da esquerda vão para a esquerda, da direita vão para a direita, de cima vão para cima e da esquerda vão para a esquerda. Esse é o sentido do crescimento das sobrancelhas. Só que o que acontece? Nas sobrancelhas, o princípio geralmente é um pouquinho mais grosso do que o fim. Tipo, deve ficar mais carregado no princípio do que no fim.
Diferente das sobrancelhas, que todas o princípio e o fim deve estar fino. A perceber? Nas pestanas, só o final deve estar fino. Então, como esse é o sentido. Agora, vou fazer. Não vou mostrar. Se eu sei que esse vai para cima, esse vai para o centro e esse vai para a esquerda, o resto é só fazer o quê? É só os que estão aqui, vou levar todos eles. À medida que vai estar se aproximando nesse do centro, vão ficando para o centro. Os que estão aqui, vou levar todos eles nesse lado, né? Vão sair daqui. E à medida que vão se aproximar do centro, vão ficar todos aqui. E voilà. Aqui, Aí foram bem feitos. Até achei um pouco engraçado ao ser feito. Parece bem simples, né? Parece bem simples. E na verdade é simples. É uma questão de quê? Quando tu tiveres a aprender uma coisa, não faça rápido. Faça mesmo devagar. Se puder, começa a repetir as palavras que te falam. Não, da esquerda vai para a esquerda, da direita vai para a direita, do centro vai para o centro. Começa a fazer mesmo devagar. Não, e à medida que tu vais... Com a explicação do prof, vou fazer as mesmas setas que você fez. Já é um princípio. Vai treinando. Vou fazer as mesmas setas. E vai ser fácil. Agora, vai ter um desafio. Não é só você te dei dicas, acabou, foste já na tua vida. Não. Não te deixar na quarta-feira. Na quarta-feira, de manhã eu vou abrir um grupo. Você vai postar um desenho novo, aonde vai caprichar. Tanto as dicas que eu dei para ser o maestro, as dicas que eu vou dar para o Indox, vai caprichar nesse sentido, porque para você fazer um trabalho para me impressionar. Não está vamos. Não, vai ser fácil. Vou fazer. Na questão que você colocou, as pestanas e sobrancelha, vou focar muito nisso. Então, muito nisso. Sem problema, eu vou focar, vou caprichar. Não tem mais. Mas vocês estão todos no grupo, vou fazer o seguinte: depois eu vou fazer uma foto dessa folha, vou mandar lá no grupo, para vocês terem se lembrarem sempre que puder. Seria melhor até. Muito obrigado. Um screenshot para fechar, vamos. Bora aí. Aqui, deixa eu ver. Toda a captura de ecrã. Já feito. Bora. Tá bom, estamos juntos. Falei com a Selma, falei com o Kian. O Kian me perguntou, disse assim, enquanto esperamos, para propósito me explicar um pouquinho sobre sombreamento. Pronto, sombreamento. Entender sombreamento. Não sei se estás a se referir à técnica de sombreamento ou à leitura de luz e sombra, né, num desenho. Então, se for na técnica de sombreamento, prontos. Claro que para você ter um bom sombreamento tem que levar em conta alguns requisitos, que são a folha, o lápis que você usa, as gradações que você está a usar, vão condicionar muito. Os materiais para suavizar, papel higiênico, cotonete, como você usa para suavizar, condiciona muito na qualidade do sombreamento. Entendeu? Primeiro a folha. Que é a folha? Como assim? Quando você estiver a fazer um desenho que tem uma textura de papel mais áspera, um desenho tem uma textura de papel mais áspera, então é preferível que tu escolha folhas com gramagem assim mais porosa para facilitar a fazer outras texturas, pronto, para dar um sombreamento. E se tiveres fazer um desenho com textura de papel mais lisa, procura trabalhar com folhas que têm a textura, né, mais lisa. Agora, quanto ao lápis, tem que saber que quando a folha é porosa, as graduações do lápis devem ser baixas, 2B, B, né? Quando a folha é lisa, as graduações vão dar no B em diante, né? Porque o que acontece?
acontece? Se você usar graduação muito baixa, para a folha muito lisa, o que vai acontecer? Muitas vezes as folhas lisas podem ter aquela espessura muito leve, e quando você passa pode manchar o papel. A não ser que tu domines essa técnica, muito simples. Vou ensinar uma técnica muito simples para facilitar você controlar uma força. Essa é a força da mão. Esse aqui é um lápis H da Faber-Castell. Conseguem ver? Pronto. Esse é um lápis H da Faber-Castell. Se eu for usar ele para fazer um sombreamento, desenhar as médias, claras, tenho que saber o quê? Se eu pegar aqui próximo, isso é uma técnica para você que tem assim uma dificuldade de ter leveza na mão. Se eu pegar próximo, eu tenho a probabilidade de riscar, escurecer mais do que deveria, ou acalcar a fibra do papel, né? Isso pode dificultar ou tornar o sombreamento bem mais leve. Então o que eu faço? Eu pego no meio e vou fazer um sombreamento, eu pego na ponta e vou fazendo um sombreamento. Assim tenho mais facilidade de conseguir alcançar tonalidades mais claras e, consequentemente, conseguir ter um sombreamento bem mais suavizado. Tem aqui uma pergunta, Junilson. A Virgílio me explica como faz contraste. O que é contraste? Contraste é o ênfase que você dá nos tons mais escuros e nos tons mais claros. Ele cria aquela separação do escuro com o claro, então gera um contraste. Então, como gerar contraste? Primeiramente é você entender de luz e sombra, porque não tem como você querer dar um contraste, né, do tons mais escuro, depois do tom mais claro, dar aquela profundidade bem demarcada, enquanto na referência não pede isso. É preciso inicialmente a referência pedir isso para que você faça, né? Depois, se dá uma referência para que ela é bem contrastada, pronto, mão na massa. Qual é o truque mágico, né? Truque, mas a dica mágica que eu dou aqui é conseguir ter a percepção de identificar até onde aquela sombra chega. Por exemplo, no meu rosto tem essa linha que está aqui e termina até aqui, essa parte aqui, termina até aqui. Mas se for uma pessoa que ao desenhar e não consiga ter essa leitura, essa percepção, o que vai acontecer? Ele pode fazer chegar até aqui e já dá um outro efeito no desenho. Contraste, quando, por exemplo, aqui, essa era mais escura, essa era mais clara. Se você saber o limite onde essa sombra passa, para ter o limite, não ir nem para trás nem para frente, e conseguir alcançar os tons mais escuros, então consegues criar um contraste. Para não exagerar em tudo está tão escuro, tão claro, o contraste fica tudo pesado, não tem aquela transição suavizada, porque tem um tom escuro, que é a sombra do corpo, tem um tom médio, tem um tom claro, tem um brilho. Então tem que se notar esses 4 elementos de forma suavizada, a fim de gerar melhor, nesse caso, né? Gerar melhor resultado no teu desenho. Aqui, tipo na testa, toda a testa tem contraste, toda a testa tem contraste. Claro que existe, tem que entender que existem planos. Por exemplo, a minha testa assim bem brilhante, né? É que esse plano da minha testa é mais saliente e está mais próximo da luz. Esse plano aqui isso vai ser só mais próximo da luz, esse plano aqui. Então eu tenho que trabalhar com base na minha referência. Se a referência diz que aqui não é para escurecer, não escureça, porque o contraste não tem a ver com o que está para a cabeça, tem a ver com o que você está a ver e queres realçar alguma coisa, entendeu? Não sei se que obrigado, me explica só se o volume dá mais, entender? Se dá mais vida, pronto. Mas como todos os juntos, assim, volume está mais para a parte mais clara, que tem o volume é isso, que está mais à frente, volume. E profundidade são nas partes mais escuras, percebe? Então, é nessa perspectiva. Pessoal, obrigado a todos. Vou ter que sair, vou ter que passar. Várias coisas para fazer. Tamo junto, pessoal. É nóis.